Beleza. Então vamos lá. Boa noite. Então vamos dar uma continuidade aqui falando um pouquinho de trigonometria no ciclo, tá? Então a gente vai iniciar hoje falando um pouquinho de arcos congruentes, tá? Definindo o que é arcos congruentes, né? Definição, arcos congruentes, tá? Então, o que são arcos congruentes, tá ok? Então, se eu tenho dois arcos, né, de um mesmo ciclo trigonométrico, a gente vai dizer que eles são congruentes quando possuem mesma origem e mesma extremidades, tá ok? E não vai importar a quantidade de voltas que ele dê. Desde que tenha a mesma origem e mesma extremidades, eles são congruentes. Então, vamos definir da seguinte forma. Se dois, tá, arcos de um mesmo ciclo trigonométrico, possuírem mesma origem, mesmas origens, tá? E mesmas extremidades. Então tem que possuir o quê? Mesma origem e mesmas extremidades, tá? Eles são chamados de congruentes, tá? E aqui não importa o quê? O número de voltas que eles vão dar, tá? Que eles deem no círculo, tá bom? Isso é indiferente. Então, com isso, a gente tem uma forma de escrever os arcos, tá? Todos os arcos, né? Ou ângulos escritos, vamos fazer o seguinte. Então, observação. Né? Todos os arcos ou ângulos escritos na forma alfa igual a um múltiplo m mais um múltiplo de 2π, tá? Então, a gente tem um múltiplo de 2π, a quantidade de volta, e eu estou somando um m. Isso aqui medido em radiano, tá? Ou, né, se eu coloquei 2π, então é radiano, se eu posso multiplicar π por 180, então vai dar em graus, tá? Ou, isso aqui em radiano, em rad, ou alfa igual a m mais 2, K vezes 360, aqui é em graus, tá bom? Graus, em graus, tá? Em graus, são congruentes a um dado arco, de medida m, tá? Dado arco de medida m. O que significa? Então, eu tenho um arco de medida m, então sempre que eu somar duas vezes um múltiplo de π, eu tenho um arco congruente. A quem? A m, tá bom? Então, não é muito difícil de verificar isso, tá bom? Então, esse m, observa que esse m varia entre 0 e 2π radiano, ou de 0 a 360, tá? Se for em graus, tá bom? Então, isso vai me dar, a partir de agora, o que a gente vai chamar de arcos congruentes, tá? E a gente pode também, pessoal, expressar os arcos de uma forma bem geral, tá? Vamos ver como é que a gente pode expressar os arcos de uma forma bem geral, tá? A gente vai imaginar um hexágono inscrito no círculo, tá? 6 ladinhos escrito do círculo. E vamos ver se a gente consegue, né? Por exemplo, escrever os arcos, né? De forma com expressão bem geral, tá? Como seria isso? Vamos ver. Tá. Então, vou colocar assim, expressões gerais dos arcos, ou de arcos, tá? Então, o que é que eu vou fazer?
Imagina que eu tenho um hexágono, tá? Imagine um hexágono, 6 lados, um polígono de 6 lados, hexágono, tá? Regular, inscrito, tá? Imaginar ele inscrito no ciclo. Tá? Tem um ciclo e tem um hexágono. Tá? Isso vai ser difícil para eu desenhar, mas imagina que eu tenho um ciclo e um hexágono lá dentro com 6 lados. Ok? Inscrito no ciclo, com um de seus vértices coincidindo com a origem do ciclo. A origem do ciclo. Tá? Do ciclo. Vamos chamar os vértices A, B, C, D, E, F. 6 lados, né? Seus vértices A, B, C, D, E, F. 6, tá bom? Nessa ordem, dividirão esse ciclo trigonométrico em 6 arcos congruentes. Dividirão esse ciclo trigonométrico, tá? Em 6 arcos congruentes. Pronto, dividi meu ciclo trigonométrico em 6 arcos congruentes. Cada arco, por 6 vezes 6, 36. Então, teria que ter o quê? Cada arco medendo 60 graus, tá bom? Lembra que eu tenho 360, né? 360 graus. Se eu estou dividindo em 6 arcos congruentes, 6 arcos congruentes, então significa dizer que cada ângulo central tem 60 graus ou π sobre 3 radiano. 180 dividido por 3, 60. Tá? Com cada arco, definindo um ângulo central de 60 graus. De 60 graus ou π sobre 3 rad. Tá? Π sobre 3 rad. Tá? Deixa eu colocar o rad aqui certinho. R, A, D. Tá bom? Beleza. Então, como é que a gente pode escrever os ângulos? Podemos, se eles são congruentes, a gente acabou de dizer que podemos perceber que os ângulos na forma alfa igual a 60 graus, que multiplica um K, que é um múltiplo, tá? Ou alfa igual a π sobre 3K, aqui em radiano. K é um número inteiro. K, um número inteiro, tá bom? Um múltiplo. Serão precisamente aqueles que determinarão os vértices do hexágono. Ou seja, toda vez que a gente tiver um múltiplo, a gente vai ter um vértice do hexágono. Eu posso dizer 1, a Jéssica pode dizer 2, o Davi pode dizer 3. Então, isso aí a gente vai ter os vértices do hexágono. Lembrando que a gente está um hexágono, significa dizer dividido em 6. E se a gente tivesse, por exemplo, em vez de um hexágono, tivesse um octógono, o que é que a gente teria? A gente teria exatamente agora 8 ângulos centrais. Então, eu preciso saber o quê? Dividir 360 por 8. Quando eu divido 360 por 8, dá quanto? 45. Opa! Então, quer dizer que
Como é que eu determino as posições dos vértices de um octógono? É sempre 45 graus multiplicado por um número inteiro. 45 vezes K ou π sobre 4 vezes K. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho 6, se eu tenho 8, tá? Então, a gente pode fazer com que, né, essa forma geral de encontrar os vértices de hexágono regular inscrito no ciclo, octógono regular inscrito no círculo, ou então de qualquer polígono regular inscrito no círculo, basta a gente dividir 360 pela quantidade de lados do polígono regular e encontrar a expressão desejada, tá bom? Ó, vou botar aqui em vermelho, exemplo. Pense no octógono. Significa dizer o quê? 8 lados. E significa dizer que eu tenho que dividir o quê? 360 por 8. Então, como é uma expressão geral, para as posições do vértice do octógono, simplesmente alfa vai ser sempre 45 graus vezes K. Por quê? Porque 360 dividido por 8 vale 45. Decágono, a gente divide 360 por 10. E assim sucessivamente, tá bom? Então, agora vocês sabem muito bem como obter, né, os quadrantes que pertencem a um ângulo, por exemplo, né, a partir dessa formulação geral. Formulação geral. 45 no primeiro quadrante, se K for 1. Se K for 2, 90, segundo quadrante. Desculpa, ainda no primeiro, né? Se K for 3, passa para depois de 90, segundo quadrante. E assim sucessivamente. É mais ou menos o que a gente fez na última aula, só que agora dividindo o ciclo trigonométrico em quantidade que representa, né, polígonos regulares, quando eu coloco ali dentro, tá bom? Beleza, dei uma olhada nisso, isso é mais cultura geral, tá? Dei uma olhada nisso nos exercícios, tem alguns exercícios, tá? Mas o que eu quero mesmo é, a partir de agora do ciclo, definir seno e cosseno, tá bom? E aonde estão os senos e cossenos nos quadrantes. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro fazer o seguinte, definição. Definição, bem simples, tá? Vou pegar um ponto, esse aqui eu consigo desenhar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui um ciclo. Deixa eu ver se eu consigo... Imagina que isso aqui é um ciclo, tá? Trigonométrico. E eu dou um ponto P. Vou colocar em azul, P. E esse P é P1 e P2. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. P1. Vou chamar isso aqui de P2, P1. Esse aqui de P2, tá bom? E aí, vou traçar aqui mais o raio. E vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, que vai formar aqui, de alfa. Tá? De alfa. Perfeito. Tá bom? Então, o que é que eu quero? Eu quero definir seno e cosseno a partir disso. Então, item A. Vou definir o seno, tá? Vamos definir seno do ângulo alfa. Quem é o seno do ângulo alfa, tá? É a ordenada de P. Lembra que a gente definiu na última aula, né? Então, a ordenada de P é exatamente isso aqui. Então, o seno de alfa eu vou definir como a ordenada de P. Então, vai ser quem? O seno de alfa vai ser P1. E quem vai ser o cosseno? Vai ser a abscissa. Lembra que eu defini isso aqui como abscissa? Então, o cosseno de alfa vai ser P2. Então, é a ordenada de P, ou seja, o seno de alfa vai ser, a partir de agora, por definição, P1. E quem vai ser o cosseno? Acabei de falar. Cosseno do ângulo alfa, eu vou definir como a abscissa, tá? De P. Ou seja, quem é?
A abscissa de P eu vou definir como sendo cosseno de alfa. A abscissa é P2. Tá aqui, né? P2. Tá ali em vermelho aqui na figurinha. Então, isso é abscissa, isso é ordenado. Tá bom? Então, a partir de agora, observa que se eu considerar o ponto essa curvazinha, essa retazinha andando, né? Meu arco, tanto para cima quanto para baixo. Então, imagina que eu começo aqui e saio andando, né? Fazer isso. Então, eu consigo encontrar onde é que estão os principais ângulos, né? 0, por exemplo, 90, 180, 270 e 360. E mais, eu consigo identificar qual quadrante ele está, né? Observa, nessa primeira figurinha, o seno de alfa está onde? Está em que quadrante? O seno de alfa é positivo, está no primeiro quadrante. E o cosseno? Opa, positivo. Se eu viro agora, vamos fazer uma outra figurinha. Deixa a gente observar aqui. Observação. Vou colocar uma observação para a gente fazer as figurinhas. Note que desta definição, conseguimos identificar facilmente, eu não vou botar facilmente, vamos colocar assim, com algum esforço, os quadrantes onde os ângulos, aqui eu só estou tratando seno e cosseno, se encontram, bem como seus valores, ao menos os notáveis. Vamos ver. Vamos fazer várias figurinhas aqui. Acho que dá para fazer uma aqui, né? Eu vou começar por essa. Já que já está aqui, vou pegar ela. Aqui. Vamos copiar ela. E vamos colar ela aqui. Beleza. Aqui. Então, observa. Essa figura A. Vou chamar a figura A aqui. Ó, a figura A, o que é que a gente tem? O seno de alfa, ele é o quê? Positivo. E o cosseno de alfa, ele também é positivo. E onde é que ele vive? Primeiro quadrante. Tá? Agora vamos para uma outra figura. Vamos ver aqui. Vamos desenhar a figurinha aqui. Passar aqui as retinhas. Tá? Vou fazer o ciclo. Tá? E aí, ó, seguinte. Vamos pegar aqui. Aqui. O que é que a gente tem? Qual o ângulo? Lembra que o ângulo é esse aqui agora, tá? Foi o que a gente está definindo como ângulo. Então, a mesma coisa, né? Eu tenho, ó, esse daqui de baixo, o cosseno, e aqui, ó, o seno. Então, o seno de alfa, ele é o quê? Positivo. E o cosseno, pessoal, ele é negativo. Observa que isso daqui é minha origem, tá? Ó, a origem. Então, para cá, quando eu ando para cá, eu tenho os números positivos. Quando eu ando para cá, os negativos. Para cá, positivo. Para cá, negativo. Então, cosseno é negativo. E onde mora esse ângulo aqui? Esse ângulo mora no segundo quadrante. Então, além disso, né, a gente consegue identificar que está no segundo quadrante. Vamos agora para uma terceira figura. Terceira figura é o quê? Eu vou pegar C, vou pegar uma figura como essa anterior. Vamos lá. Os eixos. Coloquei. Desenhei aqui uma bolinha. E agora o que é que eu quero? Vamos ver onde é que está essa daqui, ó. Esse ângulo. Observe que eu não sei qual o ângulo. Eu sei que eu quero encontrar um ângulo. E que ângulo é esse? É esse aqui, ó. Lembra? Daqui até aqui. Esse é o ângulo. Esse é o ângulo alfa. Eu quero encontrar. Só que eu sei quem é, ó. Onde ele está, pelo menos, ó. Lembra? O seno
vai ser o quê? Observe, preciso terceiro. Primeira coisa, eu tenho que saber o quadrante, né? Eu estou no terceiro quadrante, então vamos lá. Que é mais fácil. Não a primeira coisa, mas é o mais simples de a gente identificar, né? A gente já viu na última aula. Então, a gente tem... Esse ângulo está no terceiro quadrante. Agora, eu preciso saber se o seno de alfa e o cosseno de alfa, se é positivo ou negativo. Ora, olha o seno onde é que está. Esse número aqui, ó, olha a setinha vermelha. Aqui é negativo e aqui é negativo. Opa, seno negativo, cosseno negativo. Então, negativo e negativo. Vamos para o quarto quadrante. Quarto quadrante, item D, mesma coisa. Vamos desenhar os eixos. Tá? Vou fazer a figura. E agora, ó, quarto quadrante. Vamos pegar, eu quero esse ângulo. Que ângulo é esse, pessoal? Sempre lembra. É o ângulo que o quê? Que começa aqui, ó. É isso tudo. Então, esse é o ângulo alfa. Tá bom? Mesma coisa, ó. Tenho aqui. Lembra que a gente definiu, tinha P1 e P2? Mesma coisa vai ter embaixo, tá? Então, a gente tem aqui P2 e aqui P1. Então, observa. Que quadrante é esse? O quadrante é simples, né? Quadrante, quarto quadrante. E agora eu preciso decidir quem é positivo e quem é negativo. Se os dois são negativos ou se os dois são positivos. Observa. P1 a gente definiu como sendo seno. Opa, seno tá tocando aonde? Aqui, ó. Abaixo da origem. Então é negativo. E cosseno tá onde? Opa, cosseno tá passando, tá tocando aqui, ó. Então é positivo. Tá ok? Então, de certa forma, a gente consegue identificar qual a posição, o quadrante que se encontra o ângulo, e se o seno ou o cosseno ele é positivo ou negativo. E além disso, né, pessoal, se a gente pega uma figura, por exemplo, onde exatamente esse raio aqui, ó, vale 1, a gente consegue identificar o quê? Os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360. Como? Então, da mesma forma que a gente fez agora. Se eu tiver no 0, eu vou olhar o ângulo 0, observa que eu não tenho nenhuma volta, né? Não, nem sobe nem desce. Observa que esse aqui não é o ângulo 0, tá? O ângulo 0, deixa eu colocar de roxinho aqui, por exemplo, seria esse, né? Esse é o ângulo 0, tá bom? Então, ângulo 0, quem seria o seno? O seno seria 0. E aqui eu tenho um cosseno, porque o cosseno pega onde, pessoal? No P2. Tá, e se eu agora ando 90 graus? Vamos andar 90 graus. Vou e para aqui. Vamos colocar outra cor. Por exemplo, aqui, de amarelo, para vocês. Quem seria o seno de 90? Seno de 90. Eu estou tocando aqui, ó, P1. Opa, então o seno de 90 é quanto? 1. E o cosseno é 0. A mesma coisa vai valer para o 180, né, pessoal? Vamos colocar outra cor aqui. Mesma coisa 180. Quem teria o seno de 180 como, assim como o de 1, o de 0, desculpa, o do seno de 80 é igual, só que com cuidado. O seno é 0, só que o cosseno está onde? Tocando o lado esquerdo. Então, é menos 1, negativo. A mesma coisa vai valer para agora, para quem, pessoal? Vamos botar outra coisinha aqui, verde. Ó, para esse rapazinho, que seria o quê? 270. 270, a gente tem que ter o mesmo cuidado que teve para o 180. A gente não tem cosseno é 0, a gente tem, mas vale 0. E o seno, por estar tocando aqui abaixo da origem, vale menos 1. E a gente volta para o 360, que é igual o do 0. Seno de 0, 0. Cosseno, seno de 360, 0. E cosseno de 360, 1. Ok? Então, com o ciclo trigonométrico, você consegue encontrar os senos e cossenos facilmente dos ângulos notáveis 0, 90, 180, 270 e 360, tá? E os seus equivalentes em radiano, tá? 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e 2π, tá bom? Então, perfeito. Vamos falar um negocinho mais, tá? Então, agora a gente sabe localizar
localizar os ângulos, saber o sinal do seno e o cosseno e o quadrante, tá bom? E o quadrante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício. Vou supor um ângulo X e dizer que ele está no primeiro quadrante, tá? Vamos ver se a gente consegue uma relação de complementar. Por exemplo, se X está no primeiro quadrante, π menos X está onde? Ou π mais X está onde? Ou 2π menos X está onde? Tá? Ou menos X, aonde é que ele está? Então, não é difícil da gente perceber, usando sempre o ciclo trigonométrico, como é que a gente pode encontrar esses valores a partir de um elemento. Tá? Por exemplo, vamos começar. Bem simples, tá? Vamos colocar assim, localização de ângulos complementares no ciclo trigonométrico. Por exemplo, olha só na figurinha, tá? Bem simples mesmo para vocês observarem. Vamos sair do primeiro quadrante. Vou desenhar aqui a figura no primeiro quadrante. Tá aqui. Então, tem um danado de um ângulo aqui. Estou dizendo que ele está no primeiro quadrante. Não sei qual o ângulo, X. Mas eu quero que vocês me digam, por exemplo, onde estaria π menos X, ou 180 menos X. Primeira coisa, né? A gente sabe aqui, né, que esse ângulo, né, seno de X é positivo, a gente já aprendeu, e o cosseno de X também é positivo. Então, eu tenho que tirar, eu sei que aqui está 180, tá? Lembra? 0, 90, 180. Então, eu estou dizendo a você o quê? Pego aqui, vou pegar uma outra cor. 180 menos o meu valor X, né? Que eu estou tirando. Então, esse aqui, agora, vai ser meu novo ângulo, né? Eu tenho 180 e tiro o X. Se X está no primeiro quadrante, ele no máximo varia de 0 até 90. De 0 até 90. Tá bom? Então, 180 menos X vai variar no máximo de 180 até quanto? Até 90 graus. Então, o que é que a gente conclui? Então, a gente conclui uma coisa bem bacana, né? O seno de 180 graus menos X, ele é positivo ou negativo? O seno, positivo. Olha lá, o seno aqui, ó. Lembra? Isso aqui é o seno. Seno é positivo. E o cosseno? Negativo. Então, o seno de 180 menos X é positivo. Desculpa. Positivo. E o cosseno de 180 graus menos X, esse sim, é negativo. A mesma brincadeirinha seria se a gente, por exemplo, tivesse X e somasse. O que é que aconteceria? Vamos botar de outra cor? Vou colocar de verdinho aqui. Eu tenho X e agora somo 180. 180 mais X. Opa, olha que bacana. Eu sei que o seno, toquei, é negativo. E o cosseno, toquei, também é negativo. Então, aqui a gente tem que cosseno, deixa eu seguir a mesma, seno de 180 mais X é negativo. E o cosseno de 180 mais X, esse cara também é negativo. Tá ok? E se eu rebato? Imagina que eu tenho aqui, ó, pessoal. Imagina que eu tenho aqui um espelho e eu vou rebater esse rapaz daqui para cá, ó. Virar ele. Opa, então vamos fazer outra coisinha. Pegar o preto. Então vou pegar esse rapaz aqui, ó. Vou jogar para cá, ó. Esse rapaz aqui vai ser o menos X. Tá? Menos X. Então observa aqui, ó. Eu também tenho mesma coisa. O cosseno e o seno. Então, quem é o seno de menos X? Então, isso aqui é o seno de menos X. É positivo ou negativo? O seno de menos X, toquei aqui, ó. Vou colocar de vermelho para vocês verem. Toquei aqui. Seno de menos X, negativo. Cosseno, toquei aqui em cima. Ó, tá ficando mais vermelho aqui, ó. Então, é positivo. Então, o seno de menos X, negativo. E o cosseno de menos X é quem? Positivo. Então, agora, vocês conseguem identificar qualquer ângulo
que seja complementar, tá? Então, o que é que a gente, com essa brincadeirinha, o que é que a gente vê? A gente vê o seguinte, ó, pessoal. Vamos aqui olhar a figurinha. Vamos voltar para a figurinha. Tudo é na figurinha, tá? Tudo é na figurinha que a tia Maria ensinou a vocês quando vocês eram pequenininhos. Observa. Observa aqui, ó. A gente tem um negócio interessantíssimo, que é o seguinte, ó. O seno de 180 menos x, que é esse rapazinho aqui, ó. Tá aqui, em vermelho, aí apareceu para vocês. É igual o seno de x, porque o seno aqui, ó. Olha o seno aqui, ó. Que negócio bacana. E outra coisa mais interessante, o seno de 180 mais x é menos o seno de x. Também, ó. Olha aqui, ó. Que negócio bacana. Menos, ó. Isso aqui menos. Seno de 180 mais x é menos o seno de x. Tá? E a gente percebeu também que seno de menos x, ó, lembra do menos x, né? É menos o seno de x. Tá? Observa aqui, ó. Então, todas essas expressões vocês não precisam decorar. Vocês só precisam escrever o ciclo trigonométrico com a figura minimamente, né? Ó, porque isso aqui é para ser igual, tá? É minimamente organizada que vocês conseguem definir. Então, dessas figurinhas, o que é que a gente conclui? Assim, vamos colocar aqui, ó. Assim, concluímos o que eu acabei de falar. Quem é o seno de 180 graus menos x é o seno de x. Quem é o cosseno de 180 graus menos x é menos cosseno de x. Lembra? Cosseno. Cosseno de 180 graus menos x. Ó. Cadê o vermelhinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, todos os valores dos ângulos notáveis, eles estão intercalados. Tá? Intercalados. Tá? Então, vamos para o próximo. Seno, a gente também viu ainda agora, né? Seno de 180 graus mais x. Isso é quem? O menos o seno de x. E o do cosseno? 180 graus mais x. Olha o quadrante. Lembra sempre. 180 graus mais x. Ó, 180 graus mais x está aqui, ó. Então, os quadrantes são o quê? O cosseno tem que ser negativo. O cosseno tem que ser negativo. Então, tem que ser necessariamente menos o cosseno de quem? De x. Então, isso é igual a menos o cosseno de x. Isso é uma forma para vocês perceberem se vocês estão acertando ou não. Tá? Olha o quadrante. E outros dois também é o seno de menos x. O seno de menos x, vamos lá. Seno de menos x tem que estar onde, pessoal? Negativo. Então, o seno de menos x tem que ser menos quem? O seno de x. Menos seno de x. Ótimo. Vamos ver o cosseno? Quem é o cosseno de menos x, pessoal? Cosseno de menos x, ó, pessoal, positivo. Então, cosseno de menos x é igual a quem? Ao cosseno de x, já que o cosseno de x é positivo. Tá bom? No primeiro quadrante. Então, com isso, a gente tem todas as possibilidades. Vamos ver um exemplo? Lembra, a gente sempre vai analisar os ângulos, né? Os ângulos tendo os notáveis como referência. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo. Exemplo. Vamos lá. Por exemplo, calcular o valor do cosseno do seguinte. Cosseno ou seno, né? Vou expressar um. E tem A. Seno de 207. Seno de 207. Espera aí. 207. Eu tenho. Volta para o ciclo trigonométrico. Aqui é 0. Aqui é 90. Aqui é 180. Aqui é 270. Eu esqueci de colocar, então vamos colocar aqui o 270. 270. E aqui é 0. Então vou escrever assim, né? 0. E aqui vou escrever 360. Pronto. Tá. Então 270. 207 não é maior que 270. Mas é maior que 180. Então 207 está por aqui. Está por aqui. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, 207 deve ser 180 mais alguém. Quem seria? 180 mais 27. Opa, então tá bom. Então, já sei. Então, vamos lá. Note
que 207 está entre quem e quem, pessoal? Vai estar, é menor que 270 graus, contudo é maior que 180. Então, significa dizer, né, que se a gente está fazendo, se a gente quer usar a soma, por exemplo, do seno, eu tanto posso comparar aqui ou aqui. Mas observa que, nesse caso, é mais fácil eu comparar com 180. Por quê? Porque 180 eu vou somar 27. Isso vai me dar o quê? 207. Então, observa que 207 graus nada mais é do que 180, desculpa, mais 27 graus, tá? Estou dando em graus, então graus. Então, quem é o seno de 207? É o seno de 180 graus mais 27 graus. Ora, seno de 180 graus mais 27 graus. Vamos lá? Na tabelinha do x qualquer, para simplificar. Eita, eu sei que o seno de 180 mais x é quem? Menos seno de x. Tá, não precisa decorar isso. Por que não precisa? Vamos fazer o ciclo. Vamos aqui, ó. Tô com o ciclo, fiz. Sei que meu ponto tá aqui, que é 180 mais alguma coisa, que é 27. Então aqui, pessoal, seno é quem, pessoal? Negativo. Olha só, negativo. Então, se ele é negativo, e eu sei que no primeiro quadrante, eu sei que o seno tá aqui, ó, primeiro quadrante, seno é positivo. Então, opa, se ele está aqui e ele é negativo, então ele é menos esse pontinho aqui, menos o seno de quem? Do x. Só que o x é quem agora que está fazendo o papel aqui, pessoal? 27. Observa que isso daqui nada mais é do que 180 mais x. Então, isso aqui é menos o seno de 27. Então, você olha na tabela, a tabela diz que o seno de 27 é 0,454, portanto, quanto vale o seno de 207? Obviamente, esses senos mais robustos, mais complicados, a gente vai dar uma tabelinha, tá? É menos 0,454, tá bom? A mesma coisa você consegue para qualquer ângulo que esteja em grau ou radiano. Observe que isso aqui está em graus. E se fosse radiano? Radiano é a mesma coisa. A gente vai olhar o mais próximo radiano e fazer exatamente a brincadeirinha de somar ou subtrair. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplozinho simples que vocês podem tentar fazer pegar vários ângulos, tá? Tem alguns aí nas notas de aula, tá ok? Perfeito. Deem uma olhada também de como a gente vai simplificar expressões, tá bom? Simplificar expressões, ou seja, tanto calcular, né? Tanto simplificar as expressões, como calcular. Tem alguns exemplos, ou seja, o que é que eu quero dizer? Quando eu tenho por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Exemplo. Eu quero, por exemplo, simplificar a seguinte expressão. Simplifique. Fazer uma aqui para vocês. A seguinte expressão. Um desse aqui, sei lá. Seno de x menos π mais seno de x mais π menos seno de 2π menos x mais, não deu aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho, puxar isso para cá, para a gente botar tudo numa linha. Opa, tá tudo numa linha só. Mais seno de 2π mais x. 2π mais x, tá? Então, todas essas... Será que eu consigo simplificar isso aqui? Vamos ver. Primeira coisa, né? Uma por uma. Eu tenho que olhar expressão, cada item desse, para juntar tudo no fim. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Quem é o seno de x menos π? Tá? O que é que eu tenho? Π é 180. 180 eu estou tirando um número. X é um número positivo, tá? A priori. Tá ok? É um ângulo, tá bom? Então, o que é que eu tenho?
se eu tenho x menos π, vamos lá aqui. Olha lá. 180 menos x. Ou x menos 180. É o que eu estou usando. X menos 180, tá bom? Lembra disso aqui, ó, da expressão. A expressão é x menos π, x mais π, seno menos seno de 2π menos x, mais seno de 2π. Eu vou olhar cada um desses, onde é que se encontra, tá bom? Tá. Olha só, o primeiro, né? Seno de x menos π. Tá bom. Π é 180. Lembra-se disso. Π é 180. Tá aqui 180. Tá bom? Então, o que é que eu tenho? Eu tô tirando de x menos π. Aqui tem o x, tá ok? Lembra? X. E tiro 180. A gente já tem, ó, pessoal, uma expressão bacana que diz que seno de 180 menos x é positivo. 180 menos x é positivo. E agora, se eu fizer o contrário, quem seria a expressão? Cadê? Vou colocar em vermelho e depois eu apago, né? Seno de 180 menos x, eu sei que é positivo. O seno de menos x menos 180, o que é que seria isso? Observa que é a mesma coisa que está em cima. Mesma coisa que está em cima. Todo mundo concorda ou discorda? Todo mundo concorda, tá certo? Eu preciso, exatamente. Ótimo. Então, eu estou simplesmente colocando. Eu sei que isso aqui é positivo. Tá bom? Eu sei que isso é positivo. Eu só coloquei o menos em evidência. Tá bom? O que é que eu fiz? Coloco esse menos aqui. E aqui, ó, dá 180. E aqui vai dar... Opa. Isso. Deixa eu ver. Tô falando besteira. Isso. Dá menos aqui. Tô botando em evidência. Isso é menos 180. Isso. E aqui mais. Pronto. Certinho. Então tá certinho. Perfeito. Então eu só coloquei o valor do ângulo, né? Positivo. Então a gente sabe o seguinte, onde é que o seno, né, é positivo? O seno é positivo aqui, vamos lá. O seno é positivo aqui, ó. Certo? O seno é positivo aqui. A gente só tem esses dois valores para o seno ser positivo. Aqui o seno é negativo e aqui o seno é negativo. Opa, então, x menos 180, né? Menos x menos 180, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então, a gente sabe que 180 menos x é positivo, então só tem esses dois valores. Então, quem seria o seno de x menos π? Seria a mesma coisa de menos seno de quem? Π mais x. Então, opa. Então, esse valor aqui seria menos... Opa, tá de azul, né? Menos seno de x mais π. Observa que eu não preciso mais mexer com esse rapazinho. Tá? Por quê? Porque esse primeiro com esse, zero. Menos seno de x mais π mais seno de x mais π, zero. A mesma coisa vai acontecer com 2π menos x, se a gente fizer a mesma análise de 2π menos x. Então, isso significa dizer que seno de 2π mais x, observa que agora a gente tem menos 2π menos x e 2π mais x. Então, seno de 2π menos x, volta lá. Lembra que 2π é 360, uma volta completa. Uma volta completa. E eu estou tirando menos x. Então, se x é qualquer, menos x está aqui. A gente sabe o quê? Que seno, aonde é negativo, é aqui e aqui. Significa dizer, então, que o seno de 2π menos x é igual ao seno de 2π mais x. Então, a gente tem seno de 2π menos x igual ao seno de 2π mais x. Tem um sinal de menos, né? Então, vai ficar, quando eu somar tudo isso, a expressão, deixa eu chamar essa expressão aqui de A. Desculpa. De A. A vale seno menos seno de x mais π, mais seno de x mais π, isso aqui dá zero, mais, menos, né? Desculpa, seno de 2π mais x, menos x, mais x, mais seno de 2π mais x. Então, isso aqui vale zero. Então, como é a expressão? Zero. A mesma coisa você pode fazer para qualquer relação que você tenha, uma relação entre o seno e o cosseno. Por exemplo, façam essa daqui.
A expressão é seno de x mais... Eu estou complicando aqui. 540. 540 são quantas voltas, pessoal? 540. 360 é uma mais uma quantidade, né? Uma mais quantidade. Porque se fosse duas, daria 360 mais 360. Daqui dá quê? 0, 6, 6, 12 a 1, 3 e 3, 6 e 1, 7. 720. Então não são duas. Então é uma e um pouquinho, tá? Então você pode escrever isso aqui como uma e um pouco. Tá bom? Encontra esse pouco. Então, um exemplo, um exercício. Tentem fazer. A gente vai fazer algumas atividades dessa nas aulas de exercício, tá bom? Com mais detalhes. 540 menos duas vezes. Só fala com o monitor para ajudar. 1.800 menos x. Observe que os números são maiores que duas voltas, tá? Aqui. 1.800 é bem mais que duas voltas, tá? Mais seno de x menos 900. Então, o que é que eu quero? Simplificar essa expressão. Que expressão é essa? Tá? Simplifica essa expressão, tá? Simplifique. Tá bom? Isso provavelmente tem que dar uma coisa que vocês consigam calcular ao fim, já que vocês sabem que os ângulos, né, tem essa relação, ok? Tem essa relaçãozinha aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Essa é a parte mais interessante dessas coisas de ciclo trigonométrico, tá, pessoal? E depois é as funções. Mas as funções a gente não vai fugir um pouquinho do ciclo, tá? Essa aqui a gente termina essa parte de ciclo aqui. Então, eu sugiro que todo mundo dê uma olhada nessas expressões. São uma parte primordial. As próximas duas aulas, tá? Vão ser... como aqui termina a parte mais pesada de ciclo trigonométrico, as próximas duas aulas a gente vai se dedicar a funções, que é o que vocês estão vendo em matemática básica, se eu não me engano, acredito que esse seja o nome, né? Então, essas duas próximas aulas a gente vai ver funções e aquelas relaçõezinhas que vocês tanto amavam, né, no ensino médio, que é arco da soma, arco da diferença, tá? Soma de ângulos, de dois ângulos iguais, ou seja, quem é o cosseno de 2A, ou quem é o seno de 2A, tá? A soma, a cosseno e seno de ângulos, diferença de ângulos, cosseno de A menos B, quem seria? O seno de A menos B, tá ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai focar nisso até o exercício de avaliação, tá ok? Então, hoje a gente finaliza por aqui e próximas aulas a gente vai entrar em funções trigonométricas, ok? Vou liberar aqui a gravação.